Boa tarde, gente. Hoje, 1º de junho de 2026, eu quero contar uma história aqui do meu irmão Antônio. Então, quando ele se separou, ela jogou uma praga. Então, a história era o seguinte: meu irmão mais velho se casou com uma mulher lá no interior, morava lá, ele tinha uns 25 anos por aí. E ele arrumou uma mulher. E essa mulher já era uma mulher sambada, uma mulher que já tinha tido já 3 ou era 4 abortos de outros homens. E ela já era uma mulher assim de seus 35 a 40 anos já bem idosa. E era uma mulher muito preguiçosa. Veja só, por que eu digo isso? Porque é o seguinte, olha, todas as mulheres lá no interior, elas faziam as coisas de casa, né? Bota água, porque no interior não tem água encanada, é diferente, né? Botava as águas, lavava roupa, fazia suas coisinhas de dentro de casa, né? E o homem ia trabalhar. E aí o meu irmão era pescador nesse tempo. Ele era pescador. Ele pescava, passava a noite no rio. Lá tem um rio, não é rio não, gente, era açude. Lá tinha um açude que ele pescava à noite. Toda noite ia pescar, ficava no fundo do coisa lá pescando, do açude, né? Dentro de uma canoa. E às vezes não era na canoa, era numa boia mesmo. Ele soltava umas boias dentro da água, soltava lá e depois ficava lá, que quando era, parece que depois de meia-noite, ele ia colher aquelas boiazinhas que embaixo tinha um anzol com uma isca. Ele soltava lá, né? Ele ficava lá, ele soltava lá no meio do rio, aí ele ficava lá, fazia um fogo na beira do rio, assava um peixe, comia, ficava lá sozinho. Ficava lá sozinho. E era escuro, gente. Ele fazia um foguinho sabe? E aí, ele ficava lá pescando. Quando era no outro dia de manhã, quando era bem cedinho, ele chegava. Ele sempre passava a noite no açude. De manhãzinha ele chegava com um monte de peixe, que ele saía colhendo, né? Saía colhendo, chegava com um monte de peixe, aí ele pegava os peixes, ia tratar e fazia uns cambuzinhos, fazia uns montinhos, uns cambuzinhos. E aí ele botava dentro de um gradeado, levava na bicicleta e saía vendendo de casa em casa. Não era vendendo, era mais ou menos trocando, que na época, era numa época que as pessoas trocavam alimento por outro. Então ele saía, ia para longe, passando de casa em casa, na bicicletinha dele, né? Ia vender esses peixes. Ou seja, tinha gente que pagava com dinheiro, mas era difícil, porque... E olha que no interior, uma casa muito longe da outra, mas ele fazia isso. E aí ele trocava por farinha, trocava por feijão, trocava por essas coisas, sabe? Ele ia para longe, porque as casas eram muito longe uma das outras. Então, quando ele chegava, ele precisava botar água dentro de casa, porque a mulher não botava. Tinha o rio assim perto para a mulher botar água, mas a mulher não ia. Ele tinha que botar água. Quando era para lavar a roupa, ela pegava, deixava aquele monte de roupa lá, ela também não lavava. Aí às vezes quando tinha muita roupa, ele chamava a outra minha irmã para ir lavar as roupas dela, né? Porque ela não lavava. E ela era dessas mulheres que ela dizia que ela queria um homem para dar tudo nas mãos dela e não queria um homem para trabalhar. De uma vez que ela tinha arrumado um homem, não era para ela trabalhar, não. Era para ela viver deitada numa rede e o homem só entregando as coisas na mão. Ela mal passava a vassoura na casa. E aí ela era assim. E o meu irmão, como gostava dela, né? Aceitava tudo isso. Mas aí às vezes ele dizia: olha, rapaz, todas as mulheres fazem as coisas, por que é que tu não faz?
Mas ela não fazia, ela dizia que era porque não podia, não sei o quê, blá, 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 mulher muito molenga. E aí, lá nesse interior, todas as mulheres faziam essas coisas. E aí, tinha um trabalho que as mulheres lá faziam, que era um chapéu. Todo mundo, toda mulher lá nesse interior fazia chapéu para ajudar nas coisas de casa, né? Toda mulher, toda família lá fazia chapéu. As mulheres faziam chapéu, os homens trabalhavam fora. E ela não, ela nunca fez chapéu. E aí, eles não tinham nada, era bem pobrezinho, assim como quase todo mundo, né? Não tinha ninguém rico lá, só gente pobre mesmo. E aí, é, e a, pois bem, e aí a opinião, o pensamento dessa mulher era assim: ora, de uma vez que eu arrumei homem, é que eu não preciso mais fazer nada, o homem que tem que fazer tudo para mim. E aí, quando foi um dia, ele ele percebeu, bom, até aí tudo bem, ele sabia, ele compreendia que dizia que a mulher era doente, molenga, sabe? Diferente das outras mulheres, sabe? Que as outras mulheres faziam as coisas em casa, faziam chapéu e tudo. Até aí ele entendia. Mas teve um dia que ela fez uma coisa que ele não entendeu. Que foi, ele, ele contou para mim, que pegou ela saindo do mato e lá tinha um homem. Ou seja, disse que pegou na traição. Ele contou. Mas isso ele contou muito depois. Aí quando ele ia passando nesse caminho, que viu ela saindo desse caminho e que ele continuou andando, que mais na frente ele viu esse homem saindo do mesmo canto que ela saiu, aí ele desconfiou que ela estava traindo ele. Isso ele me contou depois. Aí ele chegou em casa quietinho, não disse nada, não falou nada, não reclamou, nada, nada. Só fez, eu fui lá na casa da minha mãe, ele sempre gostava de assim, a boca da noite, assim tardezinha, quase de noite, eles gostavam de ir para lá, para casa da minha mãe, eu estava lá nesse tempo. Gostava de ir para lá, para casa da minha mãe, e aí... Pois bem, aí, eles tinham uma filha, uma meninazinha, pequenininha, tinha uma menina, tinha uma menina. E aí ele foi com ela lá para casa da minha mãe, assim de noite. Ele não ia todo dia, mas de vez em quando ele ia, né? Ele e ela, com essa menina. Aí foram lá para casa da minha mãe. Aí ficaram lá sentados. Aí o meu irmão disse assim, a gente começou a conversar e tudo, né? E lá todo mundo fazia chapéu, era toda hora, gente, a gente fazia chapéu. Tava todo mundo, toda hora tava fazendo chapéuzinho, E a gente tinha tanta prática que a gente fazia era sem olhar, podia fazer e ficar conversando, sabe? A gente tinha muita prática. Eu faço chapéu sem olhar. Só olho se eu quiser. E aí, ó, estava lá, né? E aí meu irmão disse assim, ninguém sabia de nada, só ele sabendo, né? Assim, olha, fulana, com a mulher dele, olha, mulher, fica aí que eu vou olhar lá as boias. Eu vou lá no fulano de tal e de lá eu vou olhar as boias, que é as boias que ele solta para de noite ele olhar se tem peixe. Altas horas da noite ele entra dentro do açude, vai lá para o fundo do açude, numa boia, e ele ia olhar. Aí ele foi. Aí o que ele fez? Ele voltou em casa, na casa dele, pegou umas roupinhas dele, botou dentro de uma sacolinha e, ao invés dele ir para essas boias, ir para esse amigo que ele falou que ia, não foi embora. Aí ele foi caminhando para um lugar, uma estação rodoviária que pegava trem. Naquele tempo era o tempo do trem. Linha linha Catreús, Fortaleza. Acho que é Catreús, Fortaleza, Sobral, Fortaleza, essa linha, né, de trem. Aí ele foi andando devagarinho, foi andando para quando fosse meia-noite ele tá lá. Aí ele se preparou, né, levou a bolsinha dele com as coisas.
as roupinhas dele, se preparou lá, ele tinha um dinheirinho guardado, sempre tinha, né? E aí, deu 7 horas, deu 8 horas e nada desse homem chegar. E nada, e não chegou mesmo não. Chegou mesmo não. Gente, agora eu vou finalizar o vídeo, que chegou gente aqui. Depois eu vou contar o restante, o que aconteceu. Ela jogou uma praga nele. Aí ele foi embora e nunca mais voltou. Voltou mais não. Tchau, gente. Terminou o vídeo que veio gente ali.